Irmãos, muita paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os corações. Abençoe-nos esse mestre e envolva-nos com a sua paz, para que possamos, nesse encontro, estudarmos o livro Vinha de Luz de nosso irmão Emanuel, lição 134, intitulada Alfaias. Ouçamos o Evangelho. Alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. São palavras de Jesus. Elas se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31. Alfaias significam ornamentos, utensílios do lar, né? E nós precisamos entender que realmente Emmanuel se refere a esses. Ele diz, aquele que estiver no telhado, ou seja, aquele que estiver no mais alto, aquele que já subiu, aquele que já se elevou, não desça, preocupando-se com as alfaias, ou seja, com os ornamentos, com os utensílios domésticos, com os móveis. Esse é o sentido da palavra alfaia, mas não é o sentido real que Emmanuel nos propõe. Então ele começa dizendo assim: a palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Não podemos vacilar. Precisamos prestar muita atenção à palavra de Jesus com relação a essa advertência, para que não desçamos do telhado para podermos pegar as alfaias. Naturalmente, nos fala a mensagem, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Sim. A organização da vida, a organização do trabalho, a organização do relacionamento com os nossos irmãos de humanidade, mas cada um vive dentro de uma realidade toda própria, pessoal. E cada aprendiz permanece em casa, isto é, na criação individual, ou seja, em nosso mundo íntimo, em nossas realizações íntimas, em nossas conquistas. Cada um aprendiz do Cristo está dentro de uma realidade toda própria, pessoal, ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. É a diferença. Alguns aprendizes estão aí na vida, né? Realizando a grande obra divina que Deus colocou em suas mãos, na realização do seu trabalho, da sua vida, e outros estão no campo de testemunho, ou seja, passando pelas aflições, pelas dificuldades, pelas dores, testemunhos de todas as naturezas, embora os outros aprendizes também passem. Mas existem alguns que reencarnam com esse propósito de dar testemunho. Então, uns se encontram na vida que lhe é própria, individual, e outros, né, no testemunho, que o Senhor o conduziu. Ninguém sofre à toa, ninguém dá testemunho de nada à toa. Sempre existe uma razão importante para isso. Geralmente, o aprendiz jamais está sozinho. Precisamos entender isso, que é para começarmos a dilatar entendimento do sentido da palavra alfaia. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. O que significa séquito? Acompanhante.
conjunto de seres, caminham juntos, isso, seguem o aprendiz, não é verdade? Só que aqui, irmãos, nós precisamos entender que Emmanuel se refere justamente a esse séquito de afeições a acompanhá-lo. São as alfaias. Aqui o nosso irmão Emmanuel se refere, como nós vamos entender agora, no próximo slide. Muitas vezes, contudo, a alfaia companheira, a alfaia o pai e a alfaia o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão em que se encontram, ou seja, não estão nos mesmos ideais, com os mesmos propósitos do aprendiz, ou seja, é aquele ser estranho na família, aquele único que tem o sentido da vida, que tem a realidade, a compreensão da espiritualidade, ou seja, muitas das vezes, somente um, o aprendiz justamente do Cristo, né, enquanto todos os outros membros de sua família permanecem nas zonas inferiores. Nas zonas inferiores, não é nas zonas de maldade, perversidade, não, mas nas zonas de distrações do mundo, nas zonas em que eles ainda buscam sofregamente permanecerem. Aí a lição continua. Quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento, porque esse é o objetivo de todo aprendiz, alcançar a parte mais alta do entendimento, alcançar a sua evolução, o seu progresso, através de esforços, né? Através de renúncias, sacrifícios que ele faça para poder se aproximar cada vez mais do Mestre, seguindo-lhe as pegadas. Aí, esse aprendiz, né, tem ao seu lado a companheira, o pai, o filho, o companheiro, né, a mãe, a filha, não importa, e permanecem ainda vinculados à vida mundana. Aí, pegados a semelhante situação, muitos aprendizes, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Essas dificuldades são naturais, porquanto há que entendermos, né, que a diferença entre ele e os outros membros da família torna-se grande. E ele então experimenta muita dificuldade em lidar com as novas diretrizes, com a realização do trabalho que precisa, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprir. E eles então não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais. Ou seja, não sabem fazer a distinção, não conseguem separar, desapegar-se desses entes queridos e amados que lhe formam o séquito familiar. São os seus acompanhantes no mundo, né? São os seus familiares. E ele então não consegue separar, né, as alfaias, ou seja, estes que vivem das ornamentações da vida, dos vasos essenciais, ou seja, das obrigações que lhe cabe cumprir. As frivolidades dos deveres justos, porquanto ele será chamado a acompanhar esses familiares, essas alfaias, nos seus divertimentos, nas suas distrações, né? E ele tem deveres justos que precisam ser cumpridos com o mestre de amor e sofrem dolorosos abalos no coração. Quem não passa por isso com relação
aos seus. Quem não passa? Hein? Muitas das vezes, o cristão, o espírita cristão é sozinho. Os outros membros não lhe compreendem as modificações, as transformações. E aí começam esses conflitos. Porquanto, na sua inexperiência, ele não sabe separar, ele não sabe como entender, como se comportar diante de situações como essas. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. É um perigo para o aprendiz, para o discípulo. É um perigo, porquanto pode desviá-lo do seu caminho. Ele pode abandonar, né, a sua obra para poder permanecer junto daqueles que ainda não têm o entendimento e a compreensão necessárias para acompanhá-lo, né, mas que para ele representam os laços de afetividade e de amor que o acompanham nessa vida. Mas é um perigo. Essa luta é perigosa para o aprendiz. Como? Né? Existem obrigações sagradas que precisam ser cumpridas. Obrigações que precisam realmente fazer com que o aprendiz permaneça na obra. Não pode afastar-se, e não pode abandoná-la. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina. Ou seja, essa é a posição do aprendiz. Se ele já foi chamado, se ele já teve um encontro com o Cristo, ele precisa, a partir desse instante, cumprir a vontade divina com relação ao seu coração. Precisa, né, cuidar dessas responsabilidades. Exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio. Ele vai continuar amando-os, mantendo e alimentando os sentimentos de fraternidade, de tolerância, de compreensão, que é para que o convívio possa se realizar e se manter em paz, em equilíbrio, em harmonia. Essa é a missão do cristão dentro do lar. É o aprendiz do Cristo dentro do lar, dentro dos seus, junto com os corações que amam. Mas ele não pode descer do telhado e preocupar-se com as alfaias. Ele precisa permanecer na altura que já alcançou na sua evolução, no seu progresso, nas suas realizações, no seu trabalho. Porque ele não pode prejudicar o serviço divino da ascensão que ele já está realizando e já alcançou. Porque, como nós vimos, é perigoso. E ele precisa cuidar, precaver-se. Mas o que acontece é que a incompreensão, né, muitas das vezes, faz nascer no coração do aprendiz o receio aos melindres pessoais. Não magoar pai, não magoar mãe, não magoar irmão, não magoar parente, não magoar amigos, para poder seguir, né? Aí, com esse receio, né, ele muitas das vezes atende às convenções puramente exteriores, para atender aos anseios daqueles que com ele convivem. Não pode descer do telhado, tem que permanecer lá. Um lar
não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam. Olha as alfaias aí. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam. O aprendiz vai ter elas a seu lado. Mas essas alfaias encontram-se ao seu lado transitoriamente, somente por um determinado tempo. O lar, então, precisa ser povoado pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. O aprendiz precisa manter esses fundamentos espirituais. Cabe a ele, como representante máximo do Cristo dentro do seu lar. Ele não pode perder esse contato com o Mestre para poder conviver com as alfaias, com aqueles que não lhe compreendem, com aqueles que não lhe entendem, descendo ao nível deles com medo de melindres, com medo de magoá-los, com medo de feri-los. E aí ele desce da posição em que se encontra para poder atender ao convencionalismo humano, convenções humanas. E aí, irmãos, o homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras. Entender essas opiniões para o aprendiz, para o discípulo, vai fazer com que ele desça do telhado. O homem só será superior porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Assim que o discípulo, o aprendiz de Jesus, precisa entender, vai ter que conviver com as alfaias, vai ter que agir com fraternidade, sabedoria, tolerância, respeito, mas não poderá descer da sua posição para atender a opiniões passageiras, a interesses frívolos, banais. Não pode mais. Ele já está num determinado ponto de elevação, não pode descer. Essa é a grande luta de todo aprendiz. E a incompreensão nasce justamente porque o aprendiz não sabe como se comportar. O aprendiz não faz ideia, né, das lutas, das dificuldades que precisa enfrentar. Ele vai enfrentar e precisa enfrentá-las com sabedoria, para que justamente não perca o galardão que já conquistou. Que Jesus, nosso Mestre, nos dê força como aprendizes, discípulos do seu amor, que possamos realmente estabelecer nessa comunhão divina com as forças nobres de seu coração o entendimento e a compreensão pelas lições que nos são oferecidas pelo mundo espiritual. Mensageiros do amor desse mesmo Cristo nos trazem a verdade, a fim de que a verdade possa iluminar-nos a razão e conduzir-nos pelos caminhos seguros, sem que nos preocupemos naquele dia com as alfaias. Elas terão também a sua hora num determinado momento, mas o discípulo que já se encontrou com Jesus, esse é o momento dele, é a hora dele, e ele precisa ser fiel, cumpridor de seus deveres e de suas obrigações, mantendo as ligações sagradas e divinas em nome desse amor superior. Que Deus nos abençoe, irmãos, agora e sempre.